Olá, primeira série, bom dia. Nossa última aula de física da semana, nós vamos fazer aqui alguns exercícios da nossa página 37, tá? Mandei para vocês a explicação da aula de força de atrito na terça-feira, né? Desculpa, na quarta-feira. Agora a gente vai fazer os exercícios sobre força de atrito da página 37. Então, o exercício 48 está dizendo que a força de atrito atua sempre no sentido contrário ao do deslizamento ou da tendência de deslizamento de um corpo. Então, aqui vocês têm que desenhar o vetor força de atrito em cada caso. Então, quando uma pessoa desce uma rampa, gente, a tendência dela de escorregamento é para baixo, né? Então, vocês vão desenhar aqui, ó, a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Então, aqui a força de atrito vai estar para cima. Tá? E agora aqui, ó, quando a pessoa sobe a rampa, a tendência de deslizamento ainda é para baixo, tá, gente? Então, aqui, o atrito também, apesar da pessoa estar subindo, tá? A força de atrito também fica para cima. Então, só desenhar as duas flechinhas, na letra A e na letra B, tá? Lembrando que a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Agora, vamos lá aqui para o nosso exercício 49. Vocês têm que classificar as afirmativas em verdadeiras ou falsas, ó. Quando colocamos um corpo para deslizar sobre o outro, numa superfície com atrito, é mais difícil colocá-lo em movimento do que mantê-lo em movimento? Verdadeiro, gente. Por quê? O que nós vimos? Que existem dois tipos de atrito, tá? Atrito estático e atrito cinético. O atrito estático, que é quando o corpo está parado, é sempre maior que o atrito cinético, de quando o corpo está em movimento. Então, por isso que é mais difícil colocá-lo em movimento do que mantê-lo em movimento. Porque para colocá-lo em movimento, eu preciso vencer o atrito estático, que é maior que o cinético, que é o que eu preciso vencer só para mantê-lo em movimento. Tá? Então, a primeira é verdadeira. Segunda, a velocidade de uma bola de futebol que rola num gramado sem deslizar se reduz após certo intervalo de tempo em virtude da ação de atrito cinético. Ela se reduz em virtude do atrito, gente, mas é em virtude do atrito estático, tá? Não cinético. Por isso que tá errada essa daqui, falsa, tá? A próxima. O atrito cinético é proporcional ao valor da força que é aplicada sobre um corpo. Assim, quanto maior a força aplicada, maior a força de atrito contrária ao movimento. Ó, tá quase certa, gente, porque o atrito cinético, desculpa, é o atrito estático, tá? Se fosse aqui, ó, atrito estático, ele é proporcional ao valor da força aplicada no corpo e ele vai aumentando até chegar no seu valor máximo. O atrito cinético, não, ele só possui um único valor, então é falsa, tá? Então, aqui também, ó, não é cinético, é estático, para ficar correto. Tá? E a última, que a força de atrito estático é máxima na iminência do deslizamento? Verdadeira. Quando o objeto está na iminência do deslizamento, ele está prestes a entrar em movimento, aí o atrito não vai mais ser estático, vai passar a ser cinético. Então, V, F, F, V. Tá? E para corrigir as duas aqui, eu tinha que trocar aqui por estático e aqui por estático, que elas ficariam corretas. Tá? Agora, vamos lá para o exercício 50, ó. Tá falando de uma cesta básica, tá? A cesta básica tem 30 kg e está numa superfície horizontal com atrito estático de 0,4, cinético de 0,3. Eu quero saber qual que é a força necessária para fazer com que a cesta entre em movimento. Então, gente, para a cesta entrar em movimento, eu preciso vencer o atrito estático, tá? Então, força de atrito estático, ó, força de atrito é μ vezes N. Coeficiente de atrito vezes normal, tá? Imaginem aqui, ó, a nossa cesta básica, ela tá aqui numa superfície, ela tem 30 quilos, então o peso dela para baixo é 300 newtons. Como não tem outras forças na vertical aqui agindo nela, a força normal para cima tem que ser 300 também, tá? Então, aqui, ó, coeficiente de atrito μ é 0,4, que foi dado no exercício, o estático é sempre maior que o cinético, tá? E a normal vale 300, então 0,4 vezes 300 dá 120. Logo, a força que a gente precisa fazer para movimentar essa caixinha, tirar ela do repouso, tem que ser maior que 120, tá? Mas agora na letra B, eles querem saber qual que é a força necessária só para mantê-la em movimento. Então, para manter ela em movimento, gente, aí depois que eu já tirei ela do repouso, já não existe mais o atrito estático, né? Agora, o atrito que age sobre o objeto é o cinético. Para manter ela em movimento retilíneo uniforme, as forças que agem nela, aqui, ó, na vertical, a força que vai puxar ela para frente, e o atrito que tenta segurar ela para trás,
tem que ser iguais, porque daí a resultante é 0, o movimento é retilíneo uniforme. Então, o atrito cinético, ó, μ vezes N. O μ cinético é 0,3 e a normal continua sendo 300. Então, eu preciso de uma força de 90 newtons para que o objeto se mova com velocidade constante, tá? Vamos lá agora para o nosso exercício 51. Vocês têm um bloco de 4 quilos que está na horizontal sofrendo ação de uma força de 16 newtons, tá? Então, ó, tem um bloquinho aqui, tem uma força puxando ele para cá, mas agora eu já sei que tem o atrito para trás, né? Porque se ele está se movendo para frente, o atrito segura ele para trás. E essa força aqui, ó, é 16, e eu sei que ele está se movendo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, qual que é o valor da força de atrito? Então, aqui, ó, gente, falou em aceleração, falou em força, segundo a lei de Newton, tá? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas aqui, ó, força resultante, eu tenho forças para lados contrários, vou ter que diminuir. Mas como que eu vou saber se fica 16 menos atrito ou atrito menos 16? O objeto está se movendo para frente, então fica a força maior tem que ser a de 16. Então, vai ficar 16 menos atrito igual a m vezes a, tá? Ó, a força que puxa para frente menos a força que puxa para trás igual a massa vezes a aceleração. A força que puxa para frente é 16, a que está para trás é o atrito que eu quero descobrir, igual a massa é 4 quilos, ó, foi dito aqui no exercício, a aceleração é 3. Então, ó, 4 vezes 3 é 12. Esse 12 aqui, esse 12 vai passar para cá diminuindo e esse força de atrito vai passar para cá para ficar positivo, tá? Então, aqui 12, 16 menos 12, meu atrito vale 4 newtons. Tá? Descobri aqui na letra A. Daí, na letra B, qual que é o coeficiente de atrito cinético? Então, ó, atrito é μ vezes N. O atrito eu acabei de descobrir que vale 4. O μ eu não sei. O N é a normal, gente. Se o bloquinho aqui, ó, tinha 4 quilogramas, o peso dele para baixo é 40, a normal dele para cima também tem que ser 40, tá? Então, aqui, ó, normal 40. Passo 40 para cá dividindo, 4 divididos por 40, 0,1 é o coeficiente de atrito, tá? E qual que é a intensidade da força resultante, gente? Ó, se eu tenho 16 puxando para frente e 4 para trás, a força resultante, 16 menos 4, é 12, tá? Então, aqui terminamos nosso exercício 51. E agora o 52, o último, ó, vocês têm 2 bloquinhos ligados por um fio aqui, ó, passa pela polia, né? O bloco B tá aqui numa região que existe atrito em cima da mesa. O atrito cinético, o coeficiente é 0,2, tá? E esse bloco aqui tem 24 quilos. Então, nós temos que representar todas as forças que agem sobre o sistema. Aqui já tem, né, gente, no meu desenho. Então, vocês vão fazer lá no de vocês, ó. Força peso do bloco B para baixo, força normal do bloco B para cima. Força de tração que puxa o bloco B para frente, força de atrito que tenta segurar o bloco B para trás, tá? E aqui, ó, nós temos a força peso do bloco A que puxa ele para baixo, tá? E aqui a reação da força de tração que o A aplica no B, tá? Então, vocês vão desenhar essas flechinhas aqui, que seria a letra A. E na letra B, gente, nós queremos saber a massa do corpo A, sabendo que a aceleração que esse bloco puxa, tudo isso aqui, com uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, observem aqui, gente, eu tenho aqui, ó, a força peso do bloco A, que faz tudo se mover, e eu tenho aqui a força de atrito do bloco B contrária, tá? Então, lá na nossa fórmula, força resultante igual a massa vezes aceleração, né? A gente vai colocar aqui, ó, o peso do A menos o atrito do B, né? Porque são forças contrárias. Então, aqui vai ficar, ó, peso do corpo A menos força de atrito do corpo B igual a m vezes A. Mas eu tenho que calcular o valor dessas forças aqui, para substituir na fórmula, né? Então, ó, o bloquinho A eu não sei, gente. Eu vou deixar PA mesmo, porque o que eu quero descobrir é a massa do bloquinho A, né? Mas agora aqui, ó, o atrito que o bloco B exerce, eu vou calcular aqui do ladinho, ó. A força de atrito do B é μ vezes N, né? Então, a força de atrito vai ser, o μ é 0,2, ó, foi dado ali no exercício. E o N, ó, se ele tem 24 quilos, o peso dele é 240 e a normal também é 240, tá? Então, aqui vai ficar
48 newtons, tá? Então, aqui, ó, no lugar do atrito, eu vou colocar 48. Aí, a massa total eu não sei, né? Que é o A mais o B juntos de massa aqui, vezes A. Ah, desculpa, o A eu sei, né? Eles falaram que tudo se move com uma aceleração 2. Agora, aqui que eu fiquei com duas incógnitas, tá vendo, gente? Então, aqui, para eu não ficar com duas incógnitas, eu vou fazer o seguinte. O peso do bloco A não é 10 vezes a massa dele? Que a gravidade vale 10, né? Então, 10 vezes a massa vai ser o peso. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou resolver aqui embaixo, ó, gente, que ali não tem mais espaço, tá? Daqui, ó, passei pra cá. Então, eu vou ficar assim, ó, com 10 massa do A menos 48 é igual a massa do A mais 24, porque a massa do B eu sei quanto que é, vezes a aceleração, que é 2, tá? Agora, aqui multiplica, ó, distributiva, tá? Vou ficar com 10 massa do A menos 48 igual a 2 massa do A mais 48. Agora, ó, esse 2 passar para cá diminuindo, vou ficar com 8 vezes massa do A. E aqui 48 mais 48, 96.